Olá, bem-vindos ao nosso estudo sobre os poderes psíquicos são desejáveis. É a pergunta de número 25 do Manual dos Professores e nós estamos dando aqui então agora a sequência a este estudo. E para iniciarmos, como a gente sempre faz, peço a orientação do Espírito Santo para nós que estamos assistindo agora essa aula, para que a nossa vontade se una à vontade do Espírito Santo e que ele possa se revelar através deste estudo. Que ele venha nos ensinar aquilo que ele sabe que nós estamos prontos a aprender e aquilo que nós necessitamos aprender. Então, com esse objetivo colocado na nossa mente, nós vamos iniciar então agora o nosso estudo propriamente dito. Hoje, de uma forma um pouco diferente, pelo menos esse estudo gravado, porque devido a uma falha técnica na aula de ontem à noite, estou gravando agora de manhã, houve uma parte da aula que foi gravada sem o microfone, então ela está em mudo. Apenas a parte final, onde há a participação do pessoal do grupo nas perguntas e nas colocações, é que percebi que estava com o microfone desligado e aí eu liguei. Mas, de qualquer modo, a parte inicial do curso, que é a parte do estudo em si do livro, de toda maneira, ela é praticamente feita só pela minha pessoa, a parte da leitura e dos comentários. E então estou refazendo isso agora para vocês, para termos também essa sequência desse estudo no nosso canal. E vamos começar então a falar de poderes psíquicos. Poderes psíquicos não é exatamente a minha área de estudo, não sou muito entendida neles, mas eu tenho uma visão geral, assim, ampla, de que são poderes ou maestrias que algumas pessoas têm ou desenvolvem e que aqui no mundo do sonho parece ser exclusivo ou algo que faça com que uma pessoa se destaque ou fique especial devido a esses poderes. Então, pode ser poderes de premonição, de clarividência, poderes de se comunicar com animais, enfim, existem muitos poderes e o curso está se referindo a todos eles. Aqueles poderes que vieram agora, nesse momento, à memória de vocês, é desses que o curso está falando, com certeza. E nós vamos começar então agora a nossa didática normal, que é a leitura comentada desta questão, então, que, repetindo, é a pergunta 25 no Manual dos Professores. E Jesus começa dizendo que a resposta a essa pergunta, de que seus poderes psíquicos são desejáveis, se assemelha muito à anterior. Lembrando que o nosso estudo anterior, que era sobre a pergunta 24, é se existe reencarnação. E lá nesse estudo, Jesus colocou que toda a ênfase não está no fato de existir ou não reencarnação, mas sim o que nós fizemos a partir dessa crença. Se ela é útil para nós sabermos que a vida não se limita apenas à existência do corpo, e então ela é útil. Mas se ela faz com que a pessoa venha buscar a sua
história dentro de outras vidas para ela se sentir mais especial, mais completo, se isso de alguma maneira irá fazer com que ela se sinta mais acima então das outras pessoas ou de alguma forma separadora das outras pessoas, então não é útil para o curso, pelo contrário, atrasa a nossa experiência de volta ao céu. Então, Jesus é muito claro que na realidade de Deus, do Espírito Santo, é impossível nós, que somos espírito, estarmos uma ou mais vezes no corpo. E com o poder psíquico, ele então vai falar a mesma coisa. E ele continua dizendo: não existem, é claro, poderes antinaturais, e inventar um poder que não existe, obviamente, é um apelo à magia. Magia é qualquer coisa que faça com que algo que é irreal pareça real para nós. Então, as coisas e situações aqui no mundo, elas só são perceptíveis para nós porque o ego projeta ele de uma forma mágica, como uma projeção holográfica aonde nós enxergamos, sentimos, vemos, falamos com coisas, mas na verdade elas são projeções, elas não são reais. Então, acreditar que isso seja real é magia. Então, poderes antinaturais, ou seja, que a ciência não explica, e os poderes psíquicos são os que a ciência não explica, é apenas uma forma de poder dentro da magia. E ele continua: entretanto, é igualmente óbvio que cada indivíduo tem habilidades das quais não está ciente. Então, é claro que nós não somos apenas aquilo que nós podemos experienciar através de um corpo, ou aquilo que nós estamos cientes. Cada um tem em si potencial para muito mais. Tem muita coisa escondida no nosso inconsciente, muito, muito mais do que nós experienciamos aqui. E na medida em que cresce a sua consciência, ele pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. Então, é natural para os professores de Deus, no seguir do seu aprendizado, com que, através da sua mente mais aberta, apareçam condições ou, entre aspas, poderes que de fato surpreenderão a nós. E Jesus sabe disso e ele reconhece, e isso é o natural daqui. No entanto, nada do que ele possa fazer pode se comparar, mesmo de leve, à gloriosa surpresa de lembrar quem ele é. E aqui, isso só pode ser dito por quem de fato experienciou isso, que aqui, neste caso, é Jesus. Jesus é um ser, foi um humano que se lembrou de quem ele é, como de fato todos os iluminados o fazem. E Jesus está nos dizendo, do alto da experiência dele, que nenhum poder psíquico aqui do mundo chega nem sequer perto à gloriosa surpresa que é nós nos descobrirmos em total poder em Deus, em total poder e glória e graça que é o nosso ser. Os poderes psíquicos tão apreciados aqui no mundo não são nada perto dessa gloriosa surpresa. Que todo o seu aprendizado e todos os seus esforços sejam dirigidos para essa única e grande surpresa final. E assim, ele não ficará contente em ser atrasado pelas pequenas que possam lhe advir ao longo do caminho. Então, essas pequenas surpresas, que são os poderes psíquicos, não devem servir de chamarisco para nós nos atrasarmos
ou atrasarmos a vinda desta grande surpresa, a vinda desse reconhecimento de quem nós somos de fato em Deus. É certo que existem muitos poderes psíquicos que estão claramente na linha desse curso. Então, por que os poderes psíquicos estão na linha do curso? Porque à medida que nós vamos liberando-nos da culpa e do aprisionamento de estarmos contidos nesse pequeno espaço que esse corpo, que é nosso cérebro, representa, na medida que o curso vai nos ensinando isso, a nossa mente vai se tornando mais aberta, mais abstrata e mais abrangente a tudo. E quando isso ocorre, naturalmente ela vai encampando outros poderes, entre aspas, ou outras qualificações das quais ela antes não estava consciente. Então, isso é um processo muito natural. E, de fato, como ele continua, a comunicação não está limitada ao pequeno escopo dos canais que o mundo reconhece. Se fosse assim, faria pouco sentido tentar ensinar a salvação. Seria impossível fazê-lo. Então, a nossa comunicação, tão limitada a ponto de precisarmos de um corpo para nos comunicar de uma pessoa a outra, ou de uma parte da nossa mente a outra parte da nossa mente, porque só existe uma mente e nós todos fizemos parte dela, então para nós nos comunicarmos dentro da mente, de fato, nós temos aqui algo muito limitado, que é esses instrumentos de comunicação feitos aqui no mundo, tanto no nosso corpo, como esses canais digitais, qualquer coisa que o mundo use é muito limitado. E se a comunicação dependesse apenas dele, não haveria como trazer a salvação para a nossa mente. Porque a salvação da nossa mente, ela significa nós voltarmos à total e íntegra comunicação com Deus. E estando em total comunicação com Deus, automaticamente também estamos em comunicação total com toda a filiação, cientes de tudo o tempo todo. E isso é impossível com aparelhos tão limitados quanto esses que estão disponíveis aqui no mundo. Os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta do Espírito Santo, que está sempre presente e cuja voz está disponível se apenas ouvirmos. Então, o Espírito Santo, que é o elo de comunicação entre a nossa mente e a mente de Deus, ele parece ser tão difícil de ser alcançado na nossa experiência, de nós o ouvirmos, porque nós estamos muito limitados a certos canais de comunicação. E isso faz com que a gente tenha que ouvir ao Espírito Santo dentro do que nós podemos oferecer a Ele, esses canais de comunicação. A nossa mente, que ainda precisa ficar consciente através de tais limitações, o Espírito Santo precisa também entrar através desses canais. E isso faz com que pareça que a voz dele seja tão difícil de ser alcançado, porque é muito restrito, é muito pequeno, é muito limitado. Esses limites, então, são colocados em função do medo. Então, por que aqui nós estamos limitados? Porque nós temos medo da total abrangência que nós temos em Deus, devido à crença de que nós nos separamos de Deus. Pensamos que nos separamos de Deus e agora acreditamos no que o ego nos disse, de que Deus quer nos de volta e que Ele irá nos punir
por nós termos nos separado dele. Então, isto é o que o ego nos falou e, de alguma maneira, nós acreditamos no ego e agora nós temos medo. E para nos esconder do ser que nós somos em Deus, nós nos limitamos ou fugimos para dentro desses canais tão limitados. Como ele diz, esses limites então são colocados em função do medo, pois sem eles, sem esse medo, sem esses limites, as muralhas que circundam todos os locais separados do mundo cairiam ao santo som da sua voz. Então, essas muralhas que nós colocamos no mundo para limitar a comunicação, ou seja, todo o mundo físico, se desvaneceria diante do som da voz do Espírito Santo, porque nós nos reconheceríamos imediatamente quem nós somos. E ao nos reconhecermos quem nós somos em Deus, nós imediatamente pararíamos de nos esconder dentro de um mundo físico. Então, o ego sabe disso e por isso que ele coloca essas muralhas físicas para que a gente não descubra isso. Porque no momento que nós descobrirmos isso, nós imediatamente também deixaríamos de acreditar no ego e sem essa crença ele fatalmente deixa de existir. Quem de alguma forma transcende esses limites está simplesmente tornando-se mais natural. Então, quem transcende esses limites, inicialmente ele começa a descobrir certos poderes que antes ele não tinha, poderes de comunicação, poderes de sentir, de saber, de ler pensamentos, e ele vai se tornando mais natural, até a sua natureza total, que é ilimitada e que nós chamamos de iluminação. Não está fazendo nada de especial e não há nenhuma mágica nas suas realizações. Então, disso não depende nada do ego. E é totalmente natural e não há magia nisso. Há apenas a descoberta de quem nós somos. As habilidades aparentemente novas que podem ser encontradas ao longo do caminho podem ser muito úteis. Dadas ao Espírito Santo e usadas sob a sua direção, elas são recurso de ensino valiosos. Então, o Espírito Santo, ele precisa de cada um dos poderes psíquicos que vêm a nós à medida que nós os vamos alcançando, porque o Espírito Santo tem a utilidade para eles para avançar cada vez mais rapidamente na nossa feliz descoberta de quem nós somos. E também de nós nos comunicarmos com nós mesmos que somos na outra pessoa. Então, como eu falei, a mente é uma só, então a mente que está na outra pessoa, na verdade, é parte do meu próprio ser. E a comunicação com essa parte se torna cada vez mais natural através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa então desses poderes para tornar isso experienciável para nós. Em relação a isso, questionar como surgem esses poderes é irrelevante. A única consideração importante é como são usadas. Se são usadas pelo ego para nos afastar do reconhecimento de quem nós somos, ou se são usadas pelo Espírito Santo para nós voltarmos a nos descobrir quem nós somos. Tomando-as como fins em si mesmas, esses poderes, não importa como isso é feito, o progresso será atrasado. Então, usando o poder psíquico como um fim, ou sendo, se deslumbrando nele e parando nele,
automaticamente estamos atrasando a feliz e grandiosa surpresa de quem nós somos. E o valor que elas têm não está em provar coisa alguma. Então, os poderes, eles em si, por si, não têm nenhum valor. Então, realizações que vêm do passado, afinação rara com o invisível, ou favores especiais de Deus. Isso tudo faz parte dos poderes psíquicos, mas não tem nenhum valor em si mesmo. Deus não faz favores especiais e ninguém tem quaisquer poderes que não estejam disponíveis para todos. Então, se Deus reconhecesse ou desse poderes especiais, ele estaria automaticamente decretando a separação entre o seu filho ou entre os seus filhos. Ele estaria dizendo que a separação da mente é real e que ele poderia favorecer um em detrimento ao outro. E isto é impossível. Deus reconhece a todos como a si mesmo, ou seja, como a sua criação, um único filho. Poderes especiais só são demonstrados por truques de mágica. Então, os poderes especiais não vêm do Espírito Santo. Eles são feitos tão na ilusão quanto este mundo é ilusório. O que o Espírito Santo faz é utilizar-se daquilo que nós fizemos, daquilo que nós projetamos, que são tais poderes mágicos, e dar-lhes uma utilidade para nos ajudar e não para nos afastar de nós mesmos e de Deus. Nada que seja genuíno é usado para enganar. O Espírito Santo é incapaz de enganar e ele só pode usar habilidades genuínas. O que é usado para a mágica é inútil para ele. Então, esses poderes psíquicos, se forem utilizados pelo ego, eles se tornam automaticamente inúteis para o Espírito Santo. Por quê? Porque nós já determinamos a quem que deve usá-los. E aí nós retiramos eles do caminho do Espírito Santo, ao permitir que o ego os use. Mas o que ele, o Espírito Santo, usa, não pode ser usado para a mágica. Então, no momento que nós entregarmos os poderes psíquicos que vierem a nós ao Espírito Santo, automaticamente o ego já não pode mais botar mão neles. Automaticamente nós já não poderemos mais utilizá-los para retardar a nossa volta à consciência do céu. Há, no entanto, um apelo particular nas habilidades que estão fora do comum, que pode ser curiosamente tentador. Aqui existe uma sutileza muito grande, mas de um ensinamento também muito grande de como que funciona o que o Espírito Santo precisa de nós. E eu vou repetir isso aqui lentamente para que esta sutileza se torne muito clara, para que a gente perceba o que realmente Jesus quer transmitir com o que ele está falando aqui. E como ele diz aqui, há, no entanto, um apelo particular nas habilidades que estão fora do comum, ou seja, nas habilidades extrasensoriais ou poderes psíquicos, e que pode ser curiosamente tentador. Há uma coisa por detrás, então, desses poderes que é tentador. Aqui estão forças que o Espírito Santo quer e precisa. O que são essas forças que o Espírito Santo quer e precisa? Ele precisa da nossa vontade de crescer, da nossa vontade de se expandir, do nosso desejo por poderes psíquicos.
não do poder psíquico em si, mas da nossa vontade de sermos mais do que somos agora. Porque isso é da nossa natureza. Porque nós fomos criados dentro do mesmo poder e glória de Deus. Então, nós somos tais, tal como Deus nos criou. Ao nos experienciarmos aqui separados, de alguma maneira, nós sabemos que isso é muito pouco para nós. Nós fomos criados para sermos mais. E esse desejo que aqui no mundo se manifesta através da vontade de desenvolver, então, poderes que estão fora do comum, este mesmo desejo é o tal do poder que o Espírito Santo quer e precisa. É através desse desejo que ele pode ajudar a nós nos desenvolvermos. Então, se nós oferecermos esse desejo a ele, ao Espírito Santo, ele orientará nossos pensamentos de forma que continuemos a crescer e a desenvolver a nossa comunicação até torná-la totalmente abstrata e abrangente e até alcançarmos a abstração total de Deus. Então, aqui está essa sutileza. O que realmente o Espírito Santo precisa e quer de nós? Aquela vontade interna que é de crescer. Como que ela se manifesta aqui no mundo? Isso não interessa ao Espírito Santo. Isso já é efeito. Então, o poder psíquico em si, ele já é um efeito. Mas aquela vontade inicial, aquele estalo inicial que faz com que a gente queira mais, é isso que o Espírito Santo precisa. E é por aí que ele vai nos ajudar. Mas existe também, nesse mesmo estalo inicial, nessa vontade de crescer, existe também uma outra situação que, se mal usada, se usada pelo ego, pode se tornar muito perigosa. E por isso Jesus diz aqui, ó, na continuação: no entanto, o ego vê essas mesmas forças como uma oportunidade de glorificar a si mesmo. Então, o ego adora também esses poderes psíquicos para ele se vangloriar, para ele se autoproclamar um ditador totalmente poderoso. O ego, ele acredita que ele se torna poderoso quando ele se apropria de poderes psíquicos. Ele acredita que ele está se igualando a Deus, que ele está se tornando todo-poderoso. Forças que viram fraqueza são, de fato, uma tragédia. Então, essa vontade inicial que todo ser vivo tem de se desenvolver, assim como uma árvore tem vontade de crescer, um animal tem vontade também de crescer, nós temos uma vontade de crescer. Mas se essa força virar fraqueza, ou seja, se nós a usarmos em prol de nós mesmos, aí ela se torna uma tragédia para o nosso ser real que ainda está em Deus. Se torna uma tragédia, na verdade, não para esse ser real, mas para a nossa experiência em voltarmos a nos identificar com esse ser. Aí está a tragédia. Esse atraso que isso causa nessa experiência. Porém, aquilo que não é dado ao Espírito Santo tem que ser dado à fraqueza, pois o que é recusado ao amor é dado ao medo e, consequentemente, será amedrontador. Então, no momento que nós não oferecermos os poderes psíquicos ao Espírito Santo para que ele os utilize, nós já estaremos automaticamente dando eles ao ego, porque nós estamos aqui no mundo do ego. Então, nós não precisamos entregar nada ao ego.
Os poderes psíquicos, eles já foram feitos dentro do universo ou do reino do ego. E quando nós não os oferecemos ao Espírito Santo, eles não só se tornam nossa fraqueza, mas eles podem ficar algo muito amedrontador. Poderes psíquicos podem trazer muito medo a nós quando utilizados pelo ego. Mesmo aqueles que já não dão valor às coisas materiais do mundo, podem ainda ser enganados pelos poderes psíquicos. Como o investimento nos bens materiais do mundo foi retirado, o ego foi seriamente ameaçado. Então, o ego, inicialmente, ele nos compra, vamos dizer assim, com bens materiais, com a necessidade de bens físicos. Mas quando isso é transcendido, aqui no Ocidente, nós não temos isso muito em nossa pauta. É difícil nós nos desapegarmos a bens materiais. Nós ainda acreditamos que precisamos de sermos proprietários ou termos um lugar para morar. Nós precisamos saber que temos com o que viver no futuro. Mas se nós nos transportarmos para uma situação, por exemplo, onde possamos viver sem esses apegos, como muitos orientais fazem, vamos nos imaginar como vivendo, por exemplo, no Tibete, onde certos monges já conseguem viver de tal forma que eles já não têm mais nenhum apego a bens materiais, mas ainda assim eles podem não estar livres do ego. Por quê? Porque como o investimento dos bens materiais foi retirado do mundo, o ego foi seriamente ameaçado e ele pode ainda ser forte o suficiente para se reanimar sob essa nova tentação, tentando retornar a força pela fraude. Então, o ego, quando ele sabe que através de bens materiais ele não nos compra, ele ainda pode nos tentar através de poderes psíquicos, nos comprar através de deslumbres de uma mente muito poderosa. Muitos não viram através das defesas do ego aqui, embora elas não sejam particularmente sutis. Então, isso não é difícil de compreender isso, mas muitos não perceberam isso e caíram nesta tentação do ego e pararam o seu crescimento de volta ao reconhecimento de quem eles são, justamente nessa tentação do ego. Contudo, havendo um desejo remanescente de ser enganado, o engano torna-se fácil. Então, quando ainda há um resquício de ego na nossa mente, é muito fácil nós nos permitir sermos enganados pelo ego. Agora, o poder já não é uma habilidade genuína e não pode ser usado com confiança. O poder, então, já não é mais só usado pelo Espírito Santo, já não é mais da nossa natureza tal como fomos criados em Deus. Ela já está contaminada pelo ego. E é quase inevitável que, a não ser que o indivíduo mude a sua mente acerca do propósito desse poder, ele venha se gabar das incertezas dos seus poderes com decepção crescente. Então, pessoas ou nós, se nós nos deslumbrarmos ou viermos a nos gabar dos nossos poderes psíquicos, ou se de alguma maneira isso faz com que internamente nós nos sintamos mais especiais, o que vai acontecer? Nós vamos nos acabar decepcionando crescentemente.
Qualquer habilidade desenvolvida por qualquer pessoa tem potencialidade para o bem. Então, o Espírito Santo pode usar qualquer habilidade. Não há exceção para isso. E quanto mais raro e inesperado o poder, maior é a sua utilidade em potencial. Então, quanto mais poder psíquico nós tivermos, mais o Espírito Santo pode fazer com ele. A salvação precisa de todas as habilidades, pois o que o mundo quer destruir, o Espírito Santo quer restaurar. Então, o que o mundo quer destruir? A nossa habilidade psíquica total, que é a nossa consciência total de que nós somos o mesmo e igual a Deus. Isso o mundo quer destruir para dizer que nós somos um ser separado, que nós não fizemos mais parte de Deus. E o Espírito Santo quer justamente restaurar essa consciência dentro de nós, de que nós somos o poder total, que não existe nenhum limite na nossa mente, que nós somos tal e qual a Deus. As habilidades psíquicas têm sido usadas para chamar o demônio, o que significa meramente reforçar o ego. Então, elas são chamadas para nós nos prejudicarmos. O demônio aqui é um sinônimo daquilo que nos fere, daquilo que nos prejudica, daquilo que nos faz mal. E isso reforça apenas ao ego. No entanto, aqui está um grande canal para a esperança e a cura a serviço do Espírito Santo. Então, o mesmo canal que pode ser usado para nos aprisionar, ou para nos ferir, para o mal, pode ser, e o Espírito Santo não só quer, como utiliza. Aqueles que desenvolvem poderes psíquicos simplesmente permitiram que algumas das limitações que haviam colocado sobre as suas mentes fossem retiradas. O que é isso? Nós estamos extremamente limitados, como eu falei no início da nossa aula, pelo que nós acreditamos que nós somos aqui. Porque nós acreditamos que somos limitados ao que os sentidos do corpo percebem, ao que as leis da física permitem. E isso é muito limitado. Mas à medida que nós vamos aprendendo que este não é o nosso ser real, nesta mesma medida nós estamos retirando essas limitações. E aí nós estamos nos tornando mais naturais. E a utilizar a sua maior liberdade para um encarceramento maior só pode aumentar as limitações que colocam sobre si mesmo. Então, utilizar essa abrangência maior que a gente vai aprendendo a atingir para nos aprisionar mais ainda, isso é uma tragédia, como ele falou. Isso só aumentaria as limitações sobre nós mesmos. O Espírito Santo precisa destas dádivas e aqueles que as oferecem a ele, e somente a ele, vão com a gratidão de Cristo em seus corações e a sua vista santa os acompanha de perto. O próprio Cristo, que é o nosso ser real em Deus, nos acompanha e a sua vista, a visão do Espírito Santo, nos acompanha de perto. E o Espírito Santo nos dirige, nos orienta e nos conduz nessa feliz jornada de retorno à grande surpresa final de descobrirmos quem nós somos em Deus. Isto é então o que Jesus tinha a nos colocar sobre os poderes psíquicos. E agora eu encerro então esta parte mais teórica ou mais sozinha desta aula e colocarei o que a gente
compartilhou entre os colegas que assistiram a essa aula de ontem. Obrigado até aqui. Abri aqui para gravação. Vocês podem, então, abrir agora também os microfones, por favor, e a gente, para nós compartilharmos da nossa ideia a respeito dessa lição. Quem quer comentar alguma coisa? Malou. Foi muito esclarecedor para mim isso. Muito bom. Porque agora eu vou saber me portar melhor com o Espírito Santo nesse sentido também. De me abrir mais para ele poder agir através de mim. Maravilha. Ele não pode agir se a gente não permitir. Maravilhosa essa decisão. Eu senti a questão de que é preciso que nós tenhamos uma... não sei se o termo correto seria isso, mas é ter consciência do nosso poder, de sermos seres perfeitos. E aí sim nós vamos ter a capacidade de usar esses poderes, essa compreensão de que temos poderes, mas ciente de quem somos. Exatamente. Não pela vaidade, eu não quero fazer julgamento de pessoas, mas a gente vê pessoas com poderes de curar, que de repente se perdem na vaidade. E aí acontece o desmascaramento dessas situações. Muito. Aí eu penso assim, é o propósito, né? Qual é o propósito? Quando a gente vem trabalhando essa questão de assumir a consciência, ter consciência, a gente vai compreendendo que o propósito é que conta. Eu venho há algum tempo estudando essa questão do SEM, e eu comecei a estudar o SEM tem mais ou menos 2 anos. Antes disso, eu já vinha estudando física quântica, vinha estudando outras coisas, e eu fiz um trabalho chamado ressonância harmônica. A ressonância harmônica, não sei se vocês conhecem, o professor Hélio Couto, ele é um espiritualista e ele tem uma ferramenta que diz que você entra em sintonia com o conhecimento, uma ressonância harmônica. E ele sempre falou uma coisa que era assim, bom, as pessoas entram lá e pedem a ressonância harmônica, e ele até fazia sempre uma brincadeira, que todo mundo está pedindo casa, carro, apartamento. E aí ele brincava, não, o que você tem que primeiro pedir é ter a sua consciência do reino, pede o reino dos céus, porque tudo te será dado por acréscimo. E aí hoje eu tenho essa percepção clara, que assim, passei sufoco, dificuldade, eu tenho, poxa, eu sou a única pessoa que, para quem essa bendita ressonância não funciona. Até que caiu a ficha, o SEM entrou no meu caminho, e hoje eu consigo ter com clareza essa percepção do que é esse pedir do reino dos céus. Oi, Ingrid, eu tenho uma dúvida. Sim. O que seriam exatamente esses poderes psíquicos de que Jesus fala? Todos, Marta, todos que você já ouviu falar, parece, eu não sou bem estudiosa disso, mas parece que são, já ouvi uns falando em 28 poderes, clarividência, premonição, quem mais aqui pode me ajudar? A clareaudiência, todas essas capacidade de manipular a energia, capacidade de entender e mudar tempo. Você vai ter, tem alguns exemplos de pessoas que têm isso, assim, tipo João de Deus, aquele é um que usou equivocadamente para ele, sim. Um monte de outras pessoas usam, tipo o Prem Baba, que é um outro exemplo de pessoa que tinha esse conhecimento, um guru formado na Índia que se envolve em escândalos sexuais também. De repente, o próprio Paulo Coelho é um exemplo de que ele desenvolveu também essa capacidade de lidar com o conhecimento, que tudo que ele virou Midas, tudo que ele toca, ele transforma em ganhar dinheiro. Não estou aqui julgando, só estou lembrando de pessoas que eu reconheço como tendo esses poderes psíquicos. Se está usando para o bem ou para o mal, é a escolha individual, né? Mas penso assim, muita gente, eu tenho visto muita gente desenvolvendo cursos, palestras e muita coisa. A experiência nessa trajetória, buscando o SEM, que
várias pessoas que eu conheci, de repente resolveram criar igrejas. Eu estava num grupo que resolveram criar uma igreja. Eu saí fora, falei, eu não acredito na criação de uma igreja. Não é isso que a minha leitura do SEM me trouxe, né? Então, eu posso dizer que o Joel Goldsmith tinha um poder psíquico. Pois é, esse eu acompanho, eu já li alguns livros dele, enorme, né? E disponibilizou, né, para o Espírito Santo. Usava de acordo com o Espírito Santo. Né? Sim. Acho que ele tinha muita clareza dessa consciência de ser quem ele, de ser poderoso, que é o Espírito Santo. Né? Ah, tá, não entendi. É que são poucas pessoas mesmo que têm, né? Sim, são muitas. Eu acho que são muitas. A gente aqui, de repente, não tem a... E tem umas que são tão sutis que a gente nem percebe, que de repente tu chama de intuição, tu chama de... ou tu sonhou com isso. Tem muitas formas também não tão gritantes, né? Não tão perceptíveis, que também estão já mais abertos do que um ser de comunicação com o outro consegue... por exemplo, sentir se uma pessoa está doente. Você chega perto da pessoa e tu sente que ela está bem ou mal, ou um animalzinho. É um poder psíquico. Tudo que a ciência não explica, vamos dizer assim, pode ser chamado de poder psíquico.